Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esse PDF aqui é especificadamente sobre a lei de Coulomb, né? É essa função matemática que a gente vai falar dela, tá bom? Que nos permite, né, determinar o valor, a intensidade, né, da força que está agindo entre duas cargas elétricas, né, carregadas, obviamente. O princípio dessa função aqui, ó, matemática, né, é o mesmo princípio de medir velocidade, né? A gente consegue perceber que um carro está mais rápido que o outro, beleza? Mas a gente não consegue dizer numericamente o quanto ele está mais rápido, né? Imagina que eu estou na rodovia e tem um carro me ultrapassando, né? Eu estou no carro e outro carro vai me ultrapassar. Vocês conseguem perceber que o outro carro está mais rápido, mas quanto numericamente falando? É para isso que servem as grandezas, né, gente? Para distinguir numericamente um valor do outro, claro, né? Ah, quanto mais rápido? Ah, 65 quilômetros mais rápido, né? Ou 15 quilômetros por hora mais rápido, né? Bom, consideremos duas cargas elétricas pontiformes Q e Qzão. Então são duas cargas elétricas, tá? Separadas por uma distância d e situadas no vácuo. Isso aqui é o caso genérico, tá, gente? Como sabemos, elas se atraem ou se repelem, obviamente, conforme sejam seus sinais iguais ou opostos, né? A gente já viu, sinais iguais, eles vão se atrair, se repelir, e sinais diferentes vão se atrair. As forças elétricas que atuam nas duas partículas têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor numérico, tá bom? Para qualquer que seja o meio ambiente em que se encontrem. No entanto, no caso especial do vácuo, vácuo, gente, é a ausência de matéria, é um meio onde praticamente não há matéria. As cargas elétricas não interagem com o meio, mas apenas entre si. Portanto, são forças de ação e de reação, independentemente do meio. Vamos chamar o par de forças elétricas de F, né, mais F e menos F. A intensidade dessas duas forças será chamada simplesmente de F. Tá? Então, o valor dessa atração ou dessa repulsão será chamada de F. Tá? Esse aqui é só um caso genérico. Coulomb verificou que a intensidade da força elétrica dependia do módulo das duas cargas elétricas, ou seja, do seu valor numérico, né? Tá bom? Da distância que separa as duas cargas e do meio ambiente que se encontram as cargas elétricas. Então, ele percebeu que o valor final dessa força, seja ela de atração ou de repulsão, dependia especialmente do valor numérico das duas partículas, né, das duas cargas, né, independente se sejam elas de sinais iguais ou contrários, mas dependia do número. Imagine que seja lá 4 Coulomb e menos 18 Coulomb. Então dependia desses números, né? E da distância que separa as cargas e do meio onde se encontram, né? Tá bom? Na eletrostática, a umidade do ar é uma grande inimiga dos experimentos. Para evitá-la, procura-se trabalhar no vácuo, né? No lugar onde tem ausência de matéria, ou em climas secos e ensolarados. Por princípio, quando não citarmos nesse livro o meio ambiente, vamos admitir que se trate do vácuo. A grande descoberta de Coulomb em seu experimento foi a influência da distância no módulo da força elétrica. Beleza, então para meios didáticos, né, a gente vai sempre citar o meio ambiente, o ar, né, no ar, como se estivesse no vácuo, que é parecido, né? A gente vai olhar a constante K e vocês vão entender depois, tá? Então aqui, ó, cargas elétricas de mesmo sinal. Bom, tem duas cargas elétricas carregadas com o mesmo sinal, né, e situadas a uma certa distância d, tá bom? Como a gente já viu, as cargas vão se repelir, né? Então, ó, aqui, ó, tem uma força, né, puxando essa carga, é a contrária a essa daqui, né? Então tem uma força aqui de repulsão, né, puxando essa carga aqui, né, para bem longe dessa cargazinha aqui, tá bom? Claro, essa aqui vale F e essa aqui menos F. O número dessas duas cargas, professor, não tem número nenhum aí. É genericamente, mas essas duas cargas aqui, ó, valem em valor numérico a mesma coisa. O que está mudando aqui, ó, é só para diferenciar esse F aqui, desse menos F, porque, consequentemente, as direções são contrárias. As forças não são iguais na sua totalidade. O seu valor numérico são iguais. Se aqui for menos 4F, aqui vai ser 4F, ou seja, o valor vai ser igual. Tá bom? O número, né? Agora, o sentido das forças vão ser contrárias, né? Essa aqui está puxando, né, da minha esquerda para a direita e essa aqui está puxando da minha direita para a esquerda. Então, os sentidos são contrários, tá bom? Então, vamos lá. Ó.
cargas elétricas de sinais opostos, né? Então, como a gente viu, as cargas de sinais opostos vão se atrair uma perto da outra, né? Situadas a uma distância d. O que vai acontecer? Vai haver força de atração, né? Com o mesmo, lembrando, com o mesmo número, né? Imagine que aqui fosse 4F, aqui também vai ser 4F, né? Tá menos F aqui para diferenciar dessa força, tá bom? É só um detalhe, tá? Isso aqui é o que está acontecendo genericamente, tá? A gente vai ver depois lá alguns exemplos. Então, por isso que tá menos F aqui, tá bom? É só para diferenciar desse F aqui, porque, no fundo, essas duas forças não são iguais, porque estão em sentidos contrários, tá, gente? Os sentidos são contrários, tá bom? Tanto essa, né, tem sentidos contrários. A direção é a mesma, a direção horizontal, né? É o que está aparecendo aqui, né? Mas os sentidos são contrários. Então, consequentemente, essa força aqui é diferente dessa, tá? Mas o seu valor numérico é igual. É por isso que a força elétrica é uma grandeza vetorial, porque depende não só do número, da direção e do sentido, né? Dessa força, tá bom? Então, gente, não se preocupe com isso aqui, tá? Isso aqui é só genericamente. Foi o que Coulomb verificou. Duas cargas carregadas de mesmo sinal, situadas a uma distância d, a força elétrica que vai agir nessas partículas vai ser de repulsão, tá? E vai valer em seu valor numérico a mesma coisa, mas na sua totalidade, no sentido, né, vai haver sentidos contrários, tá bom? Então, ó, a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas partículas, beleza? Por outro lado, era bastante intuitivo que a força e a carga elétrica eram proporcionais, e isso completou o enunciado da lei. A intensidade da força elétrica entre duas partículas eletrizadas é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A gente vai ver já já, tá? Matematicamente se escreve, ó, F, ou seja, a intensidade da força, é igual a K0. Esse K0 é o meio, tá, gente? Se for o meio, depende de cada meio, como Coulomb disse, né? Pode ser o vácuo, né? O ar, a água. Então, esse K0 é a constante do meio, onde se encontram essas duas partículas. Tá bom? A gente vai usar sempre o ar, né? E aproximar como se fosse o vácuo, tá? F igual a K0. Ó, o produto das duas cargas, tá aqui, né? Proporcional ao produto das duas cargas. Gente, o que significa o valor da força ser proporcional ao produto dessas duas cargas? Lembrando que produto é multiplicação. Significa que se eu aumento essas duas cargas aqui, ou se eu aumento uma delas, desculpa, qualquer uma delas, a força vai aumentar. É isso. Se eu aumentar qualquer uma dessas cargas, se aqui passar de 1 Coulomb para 2 Coulomb, a força vai aumentar também, na mesma proporção, tá bom? Então, vocês entenderam o que significa ser proporcional? Se eu aumentar qualquer um desses dois números aqui, que vão ser números, tá letras aqui, gente, mas isso aqui vai ser número, tá? Na hora que a gente for calcular as coisas. Se eu aumentar qualquer um desses dois números aqui, né? A força, o valor da força vai aumentar também. Mas o que ele disse aqui também? Que é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ou seja, se eu, né, dobrar a distância, a força, como está o quadrado aqui, se eu dobro, então fica 2, né? 2 ao quadrado, 4, a força vai cair, vai ser dividida por 4, tá bom? É assim que acontece, né? A força vai diminuir, né, 4 vezes, tá bom? Então, ó, isso significa ser inversamente proporcional. Se eu aumento uma, a outra vai diminuir. O que significa ser diretamente proporcional? Se eu aumentar qualquer um desses valores aqui, a força vai aumentar também. Inversamente proporcional é, se eu aumentar a distância, a força diminui. Opa, isso significa ser inversamente, é o inverso. Se uma aumenta, a outra diminui. Diretamente proporcional, se eu aumento uma, a outra também aumenta. Tá bom? Então, foi isso que ele notou, tá? Nessa expressão, K0 é uma constante de proporcionalidade. Então, o que significa uma constante? O seu valor nunca muda, né? Só se mudar o meio, né? Então, se eu vou, por exemplo, eu vou fazer esse experimento na água. Essa constante K0 vai valer outro número, tá? Mas se eu fizer no ar, né, ou no vácuo, vai ser esse número aqui, tá bom? É uma constante de proporcionalidade, denomina-se constante eletrostática do vácuo, né? No Sistema Internacional de Unidades, SI, temos que K0 é 9,0 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por Coulomb, dividido por Coulomb, né, quadrado, tá? Essa é a unidade de medida desse K0 aqui. Então, não se preocupa com isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é um número, tá?
que representa o meio onde essas cargas estão, né? A constante eletrostática do vácuo, tá? Esse número aqui, gente, 9,0 vezes 10 elevado a 9, ele é especialmente do vácuo, né? O meio, a água, vai ter outro número, né? O ar, ele vai ser bem próximo do vácuo, por isso que a gente vai aproximar, né? Usar sempre a do vácuo para calcular as coisas. E por diante. Então, galera, é isso, tá? Essa é uma das funções, né? Que não deixa de ser uma função isso aqui, tá bom? Né? Matemática. Só que isso aqui está representando o que a natureza quer nos dizer, tá bom? Isso aqui é uma função matemática, tá? A força de atração ou de repulsão entre duas partículas, né? Vai depender das cargas, né? Do valor dessas cargas. Por isso que está em módulo aqui, ó, tá bom? Ou seja, tá vendo esses tracinhos aqui, ó? A letrinha aqui está dentro dos tracinhos, significa que está em módulo. Então a gente só vai colocar aqui o valor numérico. Esquece o sinal, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó. Se for menos 2 Coulomb, a gente vai colocar 2, tá? Se for menos 20 Coulomb, a gente vai colocar 20, tá bom? Isso significa estar em módulo, né? O valor numérico das cargas. A gente só vai usar o valor numérico. Esqueceu o sinal, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Eu queria apresentar para vocês, né? A função, né? Que nos permite numerar, né? Por número, a intensidade das forças, tá? Seja ela de repulsão ou de atração. Esse F aqui, né, gente, significa a intensidade das forças ou de repulsão ou de atração, né? Então, ó, quanto que vale essa força aqui, ó, né? Os números vão ser iguais, né, para todas elas. Não, professor, a carga é maior que a outra, então a força na de cá vai ser maior? Não. As duas forças vão ter o mesmo número, né? Só que vocês viram aqui, né? Sentidos contrários, tá bom? Mas o número vai ser igual, né? Não importa se a outra é 20 milhões de vezes maior, tá? Se a outra partícula, né? Tá aqui, ó. Se aqui fosse 1000 vezes maior, não tem problema, tá? A força entre as duas vão ser iguais, tá bom? A intensidade das forças. Então, galera, essa aqui é a relação, a gente vai fazer algumas contas depois, tá bom? Então, apresentada para vocês aí a função matemática que nos permite calcular a intensidade das forças entre duas partículas carregadas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. No mais, é isso.